foco e atenção, autoconfiança, aumenta a confiança e a autoestima, né? Isso pode ter feito a superação dos seus limites. Promove a socialização e o respeito. O esportivo é um esporte que pode ser praticado individualmente ou em equipe. O esportivo é, portanto, um esporte que enaltece e consagra o Brasil, contribuindo o desenvolvimento físico, mental e social de seus praticantes. Cabe destacar que os presídios são espaços completamente fechados, sem acesso visual das práticas realizadas no interior por transeuntes e moradores e dotados de equipamentos de segurança e proteção acústica. Tudo vistoriado e controlado pelo Exército Brasileiro. A atividade de fogo, né? Deverá, além de declarar efetiva necessidade, da comprovação de idoneidade, apresentação, certidões negativas, clientes criminais, justiça federal, estadual, militar, eleitoral. Idades por 25 anos, é imprescindível ressaltar a relevância histórica do ciclo esportivo no Brasil, desde Jogos de Antuérpia. Sem prejuízo, os são locais adequados também de execução de disparos de armas de fogo. Bom, diante o exposto, o projeto de lei, Federal, Regulamentar 208 de 2018, no artigo 147 da Lei Orgânica, da medida essencial para garantir que tiver. Mazor Jaime. E aí, meus amigos? Começo novo, por favor. O comecinho lá em cima, ele está pedindo para quê? Está pedindo para as entidades destinadas a treinamento e prática esportiva não estão sujeitas a distanciamento mínimo de qualquer outras atividades envolvidas em Campinas. Hospital, igreja, escola, pode colocar em qualquer lugar. As entidades descritas no artigo 1º permanecem sem nenhuma restrição de horário de funcionamento. Ou seja, 24 horas, é isso? Ele quer que fique 24 horas? 24 horas aberta e perto de qualquer coisa. Não, eu sou contra. Totalmente contra. Pessoal, com licença, em relação a esse projeto de lei, cabe aquela observação. Eu não sei qual que é o intuito dos vereadores, se eles querem que a gente legitime, por exemplo, o projeto inteiro deles, se eles têm consciência disso, ou se eles sabem que a nossa responsabilidade diz respeito às questões urbanísticas relativas ao plano diretor. Porque falar de arma, de stand, de tiro, a gente invade uma esfera federal, existem diversos dispositivos legais federais com uma série de restrições. Então, assim, isso não nos cabe, nem compete a nós, e muito menos a gente deve entrar nessa discussão. Eu acho que, novamente, as questões urbanísticas e nada mais. Por exemplo, existe um limite, segundo as leis municipais, para a instalação de um estabelecimento comercial. Esse é um ponto. Existe algum limite, alguma restrição para instalação de algum estabelecimento que utilize algum tipo de componente controlado pelo Exército? Isso, obviamente, é algo que depende do Exército. Polícia Federal, enfim. Eu acho estranho o envio disso daí para o CMDU, principalmente porque é uma prática muito polêmica e muito arriscada, por exemplo, para ser instalado do lado de uma escola. Entendeu? Essa é a minha opinião. De hospital, gente. Eu acho que a gente pode falar, sim, a respeito disso. E até pelo barulho. Barulho, segurança. Segurança, tudo. Eu acho que diz respeito, sim, a gente. Acho que... Essa é uma questão de uso do solo, então eu acho que é pertinente. A minha dúvida é o seguinte, se hoje, qual que é essa restrição? Se existe a restrição em alguma lei, enfim, aí eu confesso que eu não conheço com detalhes, que afaste essa atividade das outras. Porque ele não está alterando nenhuma lei, ele está propondo uma lei nova que libera o horário e libera a localização. Não. Mas é uma questão de uso do solo mesmo, né?
Pessoal, Juliano, eu compreendo, mas eu concordo com a Miriam na medida em que a atividade econômica é ocupação e uso. A gente fala em atividade econômica, nós estamos falando de tipologias de ocupação e uso. Ocupação é um gênero, comércio, serviço, institucional, etc. E os usos são os finais empresariais. Então, eu acho que o projeto de lei trata assim de assunto urbanístico. Ele não entra na seara, que não é de competência do município, porque a competência, você bem falou, ela é de fato federal. Aqui ele só está dizendo, pode em qualquer local e em qualquer horário. É óbvio que o que pode em qualquer horário e em qualquer local vai estar submetido à norma federal do Exército, Polícia Federal e etc. Então, aqui ele só está dizendo local e horário de uma atividade econômica. Salvo engano. Não é o município habilitado para dizer se pode ou não pode, tá certo? Então, liberar local e liberar horário não vai permitir o cara montar um stand no Cambuí, no centro. Ele depende de outros fatores de segurança da legislação federal. Eu concordo, Eduardo. Não. Eu concordo com você, Eduardo, mesmo porque o fato do CMDU emitir um parecer favorável não facilitaria para ele receber uma autorização do Exército para explorar esse tipo de atividade. Envolve, o chumbo é um agente contaminante, existem regras relacionadas aos resíduos de chumbo dos disparos. Então, assim, tem várias outras licenças que ele vai precisar, ambiental, etc. Eu acho que, até sendo coerente com o que eu falei lá atrás, que nos diz respeito, a gente aprecia e emite um parecer. O que não nos diz respeito, por isso que eu até fico intrigado se eles acham que a gente vai legitimar, por exemplo, a íntegra do projeto de lei que eles emitem para o CMDU, entendeu? O projeto de lei é muito simples. Ele fala de qualquer lugar na cidade e qualquer Local e horário. horário. Isso, local e horário. Então, assim, você tem zona residencial, zona mista tipo 1, zona O que o mista tipo projeto 2. pretende, Musetti, o que o projeto pretende é dizer assim, se aprovada a lei, claro. O espírito dessa lei é dizer assim, no município é permitido. Agora, submeta-se às outras normas e vê aonde você vai conseguir colocar isso. Então, o CMDU tem que olhar se é essa a vontade do CMDU. O meu receio é que, assim, com essa lei, eles falam de qualquer lugar, em qualquer horário. Em qualquer lugar, ele estaria acima do zoneamento? Em qualquer horário. Ele estaria acima, por exemplo, do alvará, que pede toda a documentação para funcionar noturno. Então, assim, eu acho que não cabe liberar, assim, já tem as regras de ocupação do solo, não precisaria falar, libera, porque já tem a regra para seguir. É isso mesmo. Eu também não entendi por que tem isso, se já tem as regras, se já tem horário, já tem a lei, já tem tudo. Por que a gente está querendo com isso? Então, eu acho que o CMDU pode reportar uma resposta dizendo, olha, isso já é regulado pela Lei 208. Existe uma lei que o governo editou um decreto, o governo federal editou um decreto que restringe o acesso de civis a armas e munições e restringe o horário, e restringe tudo isso que ele está pedindo. Foi feita em 21 de julho de 2023. Ele só não restringe o local. Restringe tudo, restringe o funcionamento de clubes de tiro, restringe, tá aqui, ó, não vou ler a lei inteira, nem dá tempo de ler, mas assim, existe essa lei. O que ele está querendo é que, por exemplo, a cidade passe por cima dessa lei e faça o contrário, é isso que eu estou entendendo. Mas, Jô, essa lei fala do local, assim, na cidade? Não, ela fala assim, restringe o funcionamento de clube de tiros, deixa eu ver. Não havia regras sobre localização ou horário de funcionamento de tiro. Esses estabelecimentos podiam ficar, inclusive, perto de escolas. Exato. E que também são locais de votação nas eleições. E agora ela restringe isso. E aí ele está querendo voltar para trás disso, na verdade. O horário de funcionamento será de respeitado entre 6 e 22 horas. E também a localização, não pode ser perto de escolas, etc. Na verdade, é isso que ele está falando. Ele nem se lei, na verdade. Você tem a lei federal que é restrita, mas o restante da cidade, em tese,
Ele está pedindo para ser mais. A gente pode colocar isso, alguém fazer o parecer. Ele está falando, a mudança do horário de funcionamento terá que ser feita imediatamente. As outras adequações em um prazo de 18 meses, ele está dando. Musete, uma sugestão minha. Eu até me disponho a fazer o parecer, mas a minha diretriz é o plano diretor. Eu vou usar o plano diretor e analisar friamente como o próprio Eduardo sugeriu. É uma atividade comercial, como qualquer outra. Eu vou deixar de lado todos esses vieses que existem, da questão da arma, enfim. Por quê? Porque não é a prefeitura quem vai autorizá-lo a explorar um estande de tiro. É o Exército e a Polícia Federal. Acho que só o Exército, entendeu? Então, mas a prefeitura sim produz do solo. A prefeitura também se manifesta a incertidão na localização dessas atividades. Foi exatamente o que eu estou dizendo. Deixa eu só concluir, pessoal. Só um minuto. A prefeitura, nós nos manifestamos com base no plano diretor. Com base no plano diretor, a gente analisa como se fosse um estabelecimento comercial. E demais leis urbanísticas aplicáveis, hein, Juliano? Isso. Perfeito. Desculpa, discordo. Eu acho assim, eu não acho que é qualquer comércio. Eu não quero meu filho estudando do lado de um lugar que vende armas. Desculpa. Ou que dá aula de tiro. Isso não é igual a qualquer comércio. Você me desculpe. Só se você não tem filhos. Ou você não se preocupa com isso. Não, é um comércio, Jô, é tipologia comercial, isso nós não podemos discutir, é uma atividade econômica. Não, não é verdade, tanto que a lei regula tipo de comércio, se é mais barulhento, se é perigoso, então você não pode pôr tudo no mesmo. É um tipo de comércio. A regulação do... Não é um comércio aceitável. Mas peraí, tem de alta periculosidade ou de menor periculosidade, me desculpa. Pessoal... Posso pedir a palavra, Musete, rapidinho? Pode, por favor. O colega Adriano se dispôs a fazer o parecer dele. A gente não é obrigado a aprovar esse parecer, a gente precisa analisá-lo antes. A gente está antevendo situações aqui, estamos tomando tempo da reunião para coisas mais importantes. Vamos avançar, gente. Ô, João, participa com o Juliano, aí vocês se contrapõem, decidem e a gente volta na próxima reunião. Alguém quer fazer esse parecer com o Juliano? Para ele não fazer sozinho? É bom ter um debate. Juscelei, só deixando uma coisa bem clara, eu concordo com você. Eu não sou a favor de um stand de tiro do lado de uma escola. E eu tenho filhos, tá? Eu não estou levando essa questão para o lado pessoal. Eu estou analisando friamente. O Eduardo falou atividade comercial, a lei mais moderna fala de atividade empresarial. Atividade empresarial como outra qualquer. Existem restrições que não nos cabe estabelecê-las. Por exemplo, se ele fizer barulho, existe uma lei municipal que proíbe o estabelecimento comercial produzir ruídos acima de tantos decibéis. A fiscalização da prefeitura vai lá e multa. O Exército, ele avalia também esses aspectos para emitir uma autorização para o stand de tiro. Entendeu? Deixa eu só fazer um parênteses aqui rapidinho, né? Para a gente determinar isso daí. O plano diretor e a lei de uso do solo, eles trabalham com a questão de DOTS, né? Desenvolvimento Orientado para Transporte Sustentável. Então, a hierarquia das vias na cidade inteira tem os seus quinais estabelecidos pela tipologia de via. Então, não é qualquer lugar, qualquer coisa, tudo. Então, já tem uma incongruência da projeto de lei do desconhecimento do plano diretor. Você tem isso daí. Então, vamos ver onde se encaixa esse tipo de KNAI. Não é em qualquer lugar. Tem a sua periculosidade e tudo mais. Então, para um esclarecimento total, a cidade inteira tem KNAI, você tem lugares lá, tipo clínica, fazer raio-x. Não é em toda via que pode. Tem problemas sérios isso daí, porque tipo de radiação e tal, você tem onde. O plano diretor de Campinas foi feito assim. No que pese que a categorização das vias veio depois do plano e da lei 208 ter sido feita. Então, tem um descompasso aí da lei da lei de mobilidade urbana da INDEC, que apresentou isso daí com o plano diretor e a lei de uso do solo.
É Mas na falar os que vem, né? Os quinais é na lei de parcelamento e uso do solo. Exatamente, e foi determinado depois, foi mais ainda restrito, né, organizado, mas organizado pela categorização do sistema viário da cidade. Ponto. Fato. Então você já tem aí alguma incongruência, que não é todo lugar que pode, tem que ter vias adequadas para isso, não é bem assim. Nem padaria pode ir em todo lugar. É isso que eu tô Exatamente, na ZF, na ZN. Mosete, eu não antecipei, se eu for fazer o parecer, eu não antecipei qual que é a minha posição, porque eu vou analisar diversos dispositivos legais. Eu estou abordando diversos aspectos, inclusive, contra isso, tem a questão ambiental. E eu coloquei aqui. Eu fiz contrapontos. Exato. E acho legal você levar em consideração essa lei federal, né? Eu acho que não tem como passar por cima da lei federal. Então, bom, alguém quer acompanhar o Juliano no parecer? Vamos. Por mim, eu já seria contra já. Não preciso nem fazer esse parecer. Eu acho perda de tempo, literalmente. Alguém aí quer? Juliano, tudo bem? Você pode apresentar na próxima reunião para a gente, se parecer? Posso. Tá bom, maravilha, Juliano. E estou à disposição para ouvir as opiniões dos meus pares, né? Dos conselheiros. Tá? Tirar. Salvar. Parecer. Do PL. Esse é o 31, 2024. Perfeito? Então, próxima reunião, sério. Já temos que... Vamos lá. Apresentação. Bom, encerrado aqui, né, o item 3. A gente pode voltar para a apresentação do 105.23. Esse, no caso, foi feito por mim. Deixa eu pegar aqui. Ô, Musete, o parecer 105... Eu mandei, por engano, 106. Estava com o Fábio Bernils, né? E ele não pôde fazer. Então, mais uma vez, não vai se apresentar. Eu estou apresentando hoje. Eu mandei por e-mail. O 105, então, né? Que você vai apresentar. Isso. 105.23. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui na tela para fazer a leitura. Eu peço desculpas aos amigos, né? Eu mandei por e-mail o 106, no verdade é o 105 eu mandei, né? Ele acrescenta um parágrafo 4º ao artigo 27, lei complementar número 9 de 23 de 2003, dispõe sobre o Código de Projetos e Execuções de Obras e Edificações do município de Campinas. Ele acrescenta um 4º parágrafo do artigo 27, e o certificado de conclusão de edificação previsto no caput deste artigo fica dispensado para a averbação, construção habitacional de interesse social unifamiliar, finalizada há mais de 5 anos, inclusive para o fim de registro ou averbação decorrente do financiamento de moradia. A justificativa do vereador, o Paulo Gaspar, a lei complementar 2419, né? Que cumpriu o período de vigência de 4 anos, que é a lei do puxadinho de regularização. Este fato seria preocupante em Campinas se não apresentasse um número alarmante de construções ilegais, sem licenciamento, desacordo com o projeto aprovado, conforme dados divulgados pela própria Prefeitura na matéria jornalística em 6 de setembro do ano passado, e praticamente 6 mil solicitações do período de vigência da lei 224/19, na média de 1.500 por ano. Número este muito aquém do real, posto que considera os casos de ilicitude que os secretários sequer protocolarizaram pedido de regularização. Então, você tem um problema social, principalmente nas EIs, né, de acesso a engenheiros, arquitetos. Então, essas pessoas, o poder aquisitivo é difícil, imagina contratar, ele coloca aqui as pessoas mais famílias, mais carentes e vulneráveis, né,
que fizeram suas casas por autogestão ou mutirão. Por conseguinte, propõe, por intermédio desse PLC, alteração de Código Geral no sentido de incluir esse quarto parágrafo, né, que dispensa a obtenção do certificado de conclusão de obras, né, para fins de averbação da construção habitacional de interesse social familiar das edificações finalizadas há mais de 5 anos. Normativa essa reproduzida, em essência, do artigo 247-A da Lei de Registros Públicos, Lei Federal 6.573, com pequenas alterações a fim de adaptar a sistemática e ação municipal. Considerando que não existe uma lei de regulamentação de construções atualmente vigente no município, a dispensa do CCO, na circunstância proposta, contribuirá para a regularização registral de inúmeros imóveis residenciais urbanos voltados à população empobrecida da cidade, que entrarão formalmente no mercado imobiliário, podendo ser objeto de negócio, como acesso ao financiamento imobiliário, que permitirá a oferta justamente no nicho que mais sofre com déficit habitacional, favorecendo as pessoas que encontram mais dificuldade de adquirir a casa própria. Pretende-se assim agilizar, baratear e regularizar as habitações de interesse social e familiar, uma habitação por lote, já consolidadas, construída há mais de 5 anos, dando tratamento mais favorecido à população de baixa renda. Frisa-se que não são raros os casos que a alienação desses imóveis é inviabilizada em razão da inexistência do registro imobiliário. A situação acaba por impedir a expansão do mercado imobiliário, especialmente em bairros economicamente menos favorecidos. Também não são raros os casos em que a alienação é concretizada por meio de contratos de gaveta, exatamente por conta de entraves documentais para a regularização do negócio. Esse fato corriqueiro incentiva a informalidade, reduzindo a segurança jurídica das famílias e prejudicando a arrecadação de impostos pelo poder público municipal. Ademais, muitas vezes, as construções são expandidas sem a devida autorização da municipalidade, permanecem irregulares, apesar de deverem pertencer legalmente àquela família. Relata-se a dispensa do ECO, continuando para o ABITS, com o propósito de regularização registral. Não é medida estranha ao ordenamento jurídico, como se pode observar na Lei Federal 13.4.617, que dispõe sobre regularização fundiária urbana. Há previsão de dispensa de habilitação do ABITS para o registro de usos habitacionais, que compõe a regulação fundiária urbana, que é o REURB, artigo 60, ou para a averbação das edificações, no caso do REURB de interesse social, REURB-S, artigo 63. Medidas que facilitam a regularização registral dos imóveis abrangidos na mencionada lei, as quais vêm sendo aplicadas com sucesso há anos pela equipe técnica e jurídica da POAB, Campinas, com processo de realização de incontáveis núcleos urbanos da cidade. Uma vez que você possui uma amplitude maior para fins de abarcar a averbação de construções residenciais de interesse social, ou familiar, finalidade há mais de 5 anos. Isto posto, proponho o presente projeto de contando desde já com o apoio de Vossa Excelência para a sua aprovação. Paulo Gaspar. Então, acabei fazendo esse parecer, apresentamos ele hoje. Aqui, parecer breve, né? Considerando que o projeto de lei pode contribuir consideravelmente com a regularização fundiária do município de Campinas e que, nos ritos e demandas dos cartórios, as leis federais que regulam prova de existência, tempo de construção nos registros de imóveis, entendemos que a dispensa de ficar em conclusão de obras em habitações regulares, então isso pode contribuir para agilizar aqueles processos. Fica a pergunta, se a Prefeitura emitirá ou não um atestado de dispensa do certificado de conclusão de obras, se a prova do tempo da existência das edificações será por comprovação de ligação de conta de luz e ou água, que podem existir em terrenos, ou de outro documento que comprove os 5 anos ou mais da existência de construções, além de um certificado de estabilidade para aferir a qualidade e segurança das edificações. Afinal, o certificado de conclusão afere a habitabilidade, que seria o habite, e a estabilidade da obra. Então, eu entendi que eu emiti aqui um parecer desfavorável a essa proposta e coloco em discussão com os novos colegas. Acho que isso aqui vira um problema, a gente vai acabar legitimando mais ainda as construções clandestinas, né? Os sistemas de autoconstrução e tudo mais. Ô, Fábio. Oi. Eu verifiquei o artigo 247-A da Lei 6.015, de registro público. De fato, houve a dispensa por parte da lei federal para o cartório de registro. Hein? Uhum. Então, tecnicamente, nós nem precisaríamos aqui estarmos nos preocupando com isso.
Quando a prefeitura propõe, através de lei, dispensar o CCO, nós devemos nos perguntar: ela, municipalidade, atestará a dispensa? Puxará para si a responsabilidade disso? Porque esse imóvel vai entrar no âmbito de financiamento habitacional e o município é responsável pela habitabilidade, hein? Exato. Então, se daqui 3, 4 anos começar a cair casa financiada pela Caixa Econômica Federal, pode ser que a prefeitura seja aí não é nem questão urbanística, é questão de responsabilidade Técnica. do ente político, tá certo? Município. E a comprovação do tempo me parece boa a ideia de vincular o direito ao lapso temporal, que é o que o projeto está propondo. Olha, eu te dispenso mediante uma metodologia que eu vou utilizar, que é o tempo, tá certo? Construção no tempo. Como provar os 5 anos? Água e luz constrói em lote, certo? Água e luz habilita em lote. O controle fica estranho. Água e luz de 4 anos, uma construção de 6 meses e um pedido de dispensa de habites. Eu tenho um pouco de receio. Até por questão de competência municipal, né? A dispensa do CCO lá no registro para fins de financiamento já existe no âmbito federal. Será que caberia ao município falar: olha, eu, município, declaro a habitabilidade de todos os baixa renda, independente de quem construiu e de quem fez, né? E qual o critério para baixa renda? IBGE, qual é a referência? Qual é a métrica, né? Se falou interesse social, vai puxar, hoje a lei aí é a 312, que vai puxar necessariamente o programa Minha Casa Minha Vida, né? Do governo federal. Né? Que tem 3 faixas, né? Isso. Uma bem generosa até. E tem uma faixa alta. Minha Casa Minha Vida não está no irregular, né? Ele está fazendo processo. É isso aí, a Minha Casa Minha Vida dá para poder no Taquaral, Cambuí, não dá não, a faixa mais alta lá. Tá, em tese dá, né? Na prática, não sei. Eu acho complicado, vai colocar a prefeitura aí numa sinuca de quina, aí vai ficar complicado. Zé, te posso comentar? Eu, ouvindo o teu parecer, eu tive uma pré-conclusão do que você diria, de que você seria favorável à regularização, mas contrário aos regramentos e ao posicionamento como, tal qual foi escrito. É que a lei federal já legitima isso. Depois, falando sobre isso, realmente eu vi que ficou meio inócuo, né? Já tem a REURB, né? Já tem. Já está sendo praticado na cidade, via a Coab, etc., né? E muito bem praticada. E aí a Coab toma o cuidado devido com a questão da habitabilidade, de não aceitar em ambientes ambientalmente desfavoráveis, enfim, APPs, etc., Então, realmente eu fiquei na dúvida. Você tem uma autarquia com status de secretaria que já faz esse trabalho, né? Uma autarquia público-privada, né? Bem ou mal, né? Tá lá. É empresa de sociedade de economia mista, né? Exato. Mas, assim, realmente eu não me senti ainda 100% fechado com a situação. Eu acho que a regularização da cidade de Campinas é fundamental, mas realmente, ouvindo vocês, eu fiquei um pouco pensativo aqui. Porque você torna inócua a regularização. E ele mesmo fundamenta na justificativa que a Coab olha aspecto técnico e jurídico. Se você tirar isso, você vai regularizar qualquer coisa, né? Você vai permitir que qualquer coisa seja financiável, né? E como você falou, a água e luz não é referência realmente, porque você pode ter água e luz em lote de fundo, de várias formas, né? Pode ter 3, 4 ligações de água e luz no mesmo endereço. Imagem de Google Earth, imagina. Então, a imagem de Google Earth é pública, ela não é métrica, né? Exato. A prefeitura, para ter esse controle do seu território, ela deveria anualmente atualizar sua foto aérea, isso sem dúvida. Isso aí para PTU eles usam alguns... A Secretaria do Verde para multar também. Para achar IPTU, para eles acham até banheirinho de fundo, né? Qualquer coisinha eles pegam. Bom, eu concordo, Luzete, com o seu parecer desfavorável. Demais colegas, vamos voltar ao parecer do PL. Eu só queria fazer uma observação. Concordar com o seu parecer significa que o seu parecer deixa meio assim, a gente concorda, mas precisaria complementar o que está sendo colocado
no projeto. Pelo menos eu entendi dessa forma, né? O projeto devia trazer como é que esse prazo seria identificado, parará. E aí, se a gente aprova o teu parecer, a gente aprova que ele faça algumas alterações no projeto e envie novamente o projeto, ele aceitar isso, claro, envie novamente o projeto com essas alterações. Permanece a mesma coisa, a prefeitura está fazendo alguma coisa que é inócua, porque já existe um dispositivo federal que assegura que já assegura o que esse projeto pretende. Então, não sei como é que a gente... Estou meio confusa com a aprovação disso, como é que está. Eu não estou entendendo o que está sendo realmente aprovado. É uma pena que a Vanderlice está sem áudio, porque ela milita na área, né? E ela escreveu aqui no chat. Seria muito importante a gente ouvi-la. De repente ela pedir vistas ao processo, ao parecer e tentar contribuir também, possa ser uma boa. A imagem do MEPS, ó. Cartório. Então, você mexe com cartório, você mexe com lei federal. Será que cabe ao município regular isso? E dá me preocupa muito assim, mais a segurança e a estabilidade das construções. Porque daqui a pouco você pode fazer qualquer coisa, tá lá, faz mais de 5 anos, pronto, aprova. Um laudo de engenheiro aí com um calígrafo, né? Exato. O cara aprova isso, né? Sim, a proposta do vereador Paulo Gaspar, não é a proposta do Executivo. Muito bem colocado. Né? Ô, Mira, eu concordo com... A Mira escreveu aqui no chat que é uma proposta do Legislativo, tá? E, de fato, as questões urbanísticas é de competência exclusiva do Executivo. Nós ainda temos mais essa problemática, né? É o chamado vício de iniciativa. A lei urbana parte sempre do Executivo para o Legislativo. E pode votar em desfavorável e mandar algumas observações para o Paulo, né? Para conversar com o Executivo, diminuir algumas coisas com a gente aqui. Inclusive, Musete, na época do plano diretor, as emendas, elas foram emendas do Executivo, né? As emendas não partiram nem do Legislativo. Houve um acordo, né, entre o representante do governo na Câmara e devolveu para o Executivo e entrou as emendas do Executivo, exatamente para não incorrer no chamado vício de iniciativa. Isso, eu lembro. Bom, posso pôr em votação? Parecer 105 e 23 com desfavorável. Musete, põe de novo na tela o seu parecer aqui, por favor. Pode ser. Considerando que o projeto de lei pode contribuir consideravelmente para a redução fundiária e que nos ritos e demandas dos cartórios